dos nossos internautas. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 20ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Gramado, que se realiza neste dia 13 de junho de 2016. Convido a todos para acompanharmos a execução do hino rio-grandense. Mostremos amor, constância, nesta ilha justa terra. Silvamos as façanhas, devolvemos a toda terra, devolvemos a toda terra, silvamos as façanhas, devolvemos a toda terra. Mas não basta pra ser livre, ser forte e povo que não tem virtude, acaba por ser escravo. Mostremos amor, constância, nesta ilha injusta terra. Silvamos as façanhas, devolvemos a toda terra, devolvemos a toda terra, silvamos as façanhas, devolvemos a toda terra. Solicito que seja feita a leitura da Bíblia. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer no também do Ministério Público? Vai estar também pessoas ligadas ao Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, o IPAI. Porque a discussão é a questão que poderá se construir ali ou não prédios residenciais, condomínios, conforme foi estipulado esse protocolo de intenções. Então, existe uns que defendem que, da maneira que está hoje, poderá ir para a iniciativa privada, podendo construir ali algo mais que se pressupõe que foi determinado neste acordo, nesse protocolo de intenções. Aqui consta que, nesse processo judicial que houve, o Ministério Público teve uma liminar favorável na 4ª Câmara. Então, eu tenho, por ser uma zona de área verde, uma zona turística, mas que também está em poder da iniciativa privada, poderá ter a ingerência do poder público. Eu acho que é dever nós, vereadores, também acompanhar essa questão, assim como também devemos acompanhar a questão que está ocorrendo ali no loteamento Celita. Houve uma reunião com a presença do vereador Evandro, do vereador Gomes, com advogado representando os moradores daquele bairro, através de uma
de uma comissão criada para aqueles moradores, parece que são 4 pessoas, 2 homens e 2 mulheres, mas, ao mesmo tempo, outras pessoas também procuraram algumas lideranças, e a questão já está a nível estadual, com o envolvimento da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, marcada para dia 15? Para quarta-feira, então, uma visita da comissão da Assembleia, aqui em Gramado, pediram uma reunião com o prefeito e vão estar lá em loco confirmando a situação daqueles moradores. Eu acho que entre os moradores tem várias situações. Tem pessoas que já estão em Gramado há bastante tempo, pelo que me consta, tem moradores que moravam em outros bairros, aí foram para lá, e outros que acabaram de chegar e foram se adonando daquele lugar. O que a gente não pode é evitar que haja algo com a questão assim, de risco de vida, que possa haver uma tragédia lá. Eu acho que temos que conversar, acompanhar, volto a dizer, essa situação, porque é um problema social que tem na cidade de Gramado, problema social que acompanha o próprio crescimento da cidade de Gramado. Isso cresce as situações favoráveis, mas automaticamente, junto, também vem alguns problemas de grandes cidades, de grandes centros. Então começa a questão da periferia. Gramado precisa muita gente, muita mão de obra para sustentar o que tem hoje aqui, e essa muita mão de obra vem de fora. E hoje, não, até pelo custo de vida, não tem condições hoje, daqui a pouquinho, de alugar o imóvel. Quem dirá de comprar o imóvel em Gramado? Então, nós temos que ter a questão da política habitacional, que esse loteamento, Celita, em 2006, se não me falha a memória, prefeito Pedro, né, assinou uma lei doando. O município comprou parte dessa área de terra para fazer ali um loteamento habitacional voltado às pessoas carentes da cidade. Infelizmente, passou 10 anos, até o momento não aconteceu. Então, o problema social que, se não for agora este ano, com certeza, quem estiver na cadeira do prefeito o ano que vem, tem que encarar de frente essa situação, tem que trabalhar e tem que dar soluções. E eu acho que o local também do debate é aqui na Câmara de Vereadores, onde nós, como representantes da comunidade de Gramado, as situações que acontecem na cidade de Gramado, elas têm que ser discutidas e acompanhadas por nós, vereadores. De momento é isso. Obrigado e boa noite. Bem, passo a palavra agora à segunda oradora inscrita, a vereadora Manu Cagliari. Essa palavra. Nobre vereador, está com a palavra. Boa noite a todos. Presidente Giovanni, os meus colegas vereadores. Não costumo cumprimentar nominalmente para não cometer enganos, né? Mas hoje vou fazer questão em honra aos guerreiros que nos acompanham no dia frio. Então, eu cumprimento o Gerson, o Kaique, imprensa, o Newton, o Caio, o Gerson, o Jacó e todos os presentes nessa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez. Primeiro, João, para colaborar, né? Com certeza nós temos que acompanhar. Eu acho complicado ter a manifestação da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, quando aqui na Câmara nós temos uma Comissão de Direitos Humanos, inclusive presidida por mim, em que em nenhum momento foi procurada nem pela comunidade, nem pelo poder público. Então, eu já coloquei a minha opinião aqui, eu acho muito complicado, em função dos problemas que a gente tem na cidade de
falta de locais para as pessoas alugarem ou morarem, mas não é assim que funciona. A gente não pode permitir que simplesmente as pessoas comecem a ocupar as áreas públicas e simplesmente acharem que são donas do território, se assim não tem mais ordem, não tem mais lei, e começa um processo de favelização. É isso que a gente não pode admitir na cidade de Gramado, porque assim vários pontos turísticos do Brasil foram destruídos, porque a gente sabe que não é só a questão da terra, mas é a questão do saneamento básico, de toda uma estrutura que um bairro precisa para acomodar as pessoas que ali moram. Então, eu acho que nós temos que acompanhar para que aconteça o que é certo e o que é bom para as pessoas e para o município. Claro que a gente é a favor de um cuidado com essas pessoas, de um amparo de alguma maneira, ninguém vai sair correndo, ninguém, mas o território da cidade tem que ser preservado e respeitado. E os gramadenses, quanta gente aí trabalha e paga aluguel a vida inteira, né? Com certeza a gente tem que ter um plano de habitação, isso é fundamental. Eu já falei aqui um pouquinho sobre isso em outras oportunidades, a questão de apoiar empreendimentos que tenham um cunho popular, além de outras políticas públicas que podem ser feitas nesse sentido. Mas eu acho que a gente tem que sim acompanhar e ir de perto. Gostaria de falar um pouquinho sobre o movimento que as lideranças gaúchas do PRB estão fazendo para que os nossos representantes a nível federal votem favoráveis ao processo, né, da Lava Jato de expulsão do Cunha. Falo aqui em nome da deputada Tia Heron, que é uma deputada exemplar, sempre com posicionamentos muito claros, uma política muito correta. Eu tenho certeza que vai chegar no dia e o voto dela vai ser favorável. E ela não aconteceu a votação, não porque ela não estava presente, mas porque o relator da comissão não havia emitido um parecer. Então, não foi a falta dela o motivo de não haver a votação. Ela fez um comunicado, publicou nas redes sociais, e eu tenho certeza que o movimento que está sendo feito, nós estamos, o nosso presidente estadual, o deputado Carlos Gomes, que está de aniversário hoje, é uma grande liderança, colheu assinaturas de todas as lideranças gaúchas e está entregando em mãos um documento com as assinaturas para o nosso presidente e para o nosso ministro, Marcelo Crivella, que são as principais lideranças do PRB hoje. E, com certeza, nós estamos nos movimentando e somos a favor, com certeza, do Cunha fora do cenário político nacional. Vou falar sobre alguns pedidos que eu fiz hoje. Fiz um pedido de informações acerca da prestação de contas dos recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Gramado. Como nós estamos sem o Conselho, os fundos, o dinheiro do fundo está sendo utilizado através da deliberação da secretária Ângela. Então, a gente quer saber, né, quer ver onde está sendo aplicado esse dinheiro, já que não existe um fundo deliberando sobre onde deve ser gasto o dinheiro do fundo da criança e do adolescente. Reiterando que é muito importante a restauração deste conselho, para que a gente possa repassar dinheiro para a PAI, para o PAMA, para o Instituto Santíssima Trindade, e para buscar verbas públicas estaduais e federais para políticas públicas em favor das nossas crianças e adolescentes do município de Gramado. Nesse sentido, também, eu fiz um pedido de informação ao Ministério Público, solicitando informações de como que funciona o processo de adoção. Porque eu tenho recebido algumas queixas e até preocupação de muitos casais que querem adotar e não sabem como funciona o processo de adoção no município de Gramado. Alguns alegam que nós não temos uma listagem própria do município, então, às vezes, tem a criança aqui para ser adotada, não é chamado um casal de Gramado, que está na fila, porque nós entramos na fila de Porto Alegre e acaba vindo um casal de fora para adotar uma criança que está aqui no município. Então, às vezes, os casais daqui ficam prejudicados e não conseguem adotar crianças. Então, isso é importante que a gente tenha uma organização local
para a adoção de crianças e adolescentes em Gramado. E até por curiosidade mesmo, porque eu realmente não sei como funciona quando as pessoas me perguntam, eu fico sem ter essas informações. E eu recebi aqui a resposta, até quero agradecer o Lazarete, o Agnaldo, pelas respostas. Desde que ele entrou, a gente tem recebido respostas do Poder Executivo, que não acontecia antes. Então, eu pedi colocação de coberturas de paradas de ônibus em vários pontos do município. Aqui ele me disse que colocaram 13 novos abrigos, bem como foram reformados outros 70 abrigos em paradas de ônibus. Ainda está muito longe, né, do que a gente precisa, e eu vou continuar batendo nesta tecla, porque eu acho que o nosso transporte público merece muito além disso. Mas aqui, pelo menos, o secretário respondeu e disse que temos 13 novos abrigos de ônibus e que foram reformados os outros. Eu vou, em loco, conferir, ver se de fato aconteceram essas reformas. E pedi também uma rótula entre a FG Beer e a Júlio Ziegler, no bairro Planalto, na entrada para o cemitério, porque ali é realmente muito movimentado e já aconteceram alguns acidentes e quase acidentes. Então, o Lazarete me informa aqui que serão feitas melhorias no local, incentivando o cumprimento da sinalização, que se torna eficiente se respeitada. Porém, informamos também que não está prevista a construção de uma rótula. Então, não será construída uma rótula, mas vão retomar ali a sinalização que está apagada, está ineficiente. Vou também dar uma olhadinha para ver quando que vai ser feito isso. Fiz mais um pedido de providências, pedindo a limpeza dos terrenos baldios localizados no bairro Prinstrop, os terrenos do município. O pessoal tem feito de depósito de lixo, tem colocado móveis, eletrodomésticos nos terrenos baldios do município, e a gente precisa ter um cuidado maior, e infelizmente as pessoas não cuidam, né, e acabam colocando lixo nesses terrenos, e fica feio, gera mau cheiro, animais ali, ratos, enfim. Então, eu peço que o município dê uma olhadinha nisso. Tenho que falar um pouquinho sobre o atendimento aos canelenses no Hospital São Miguel. Uma iniciativa forte, né, do Hospital São Miguel trancar o atendimento, mas nós temos que entender que a gente já está atendendo os canelenses há muito tempo, não é só desde que o hospital, né, está com esses problemas explícitos, há muito tempo que Gramado vem atendendo os canelenses. A gente entende, tem esse pensamento regionalizado de que uma cidade depende da outra, mas Canela tem que dar uma contrapartida ao hospital. Nós não podemos arcar sozinhos com as cidades vizinhas, né? A gente não viu nada, né, nenhuma iniciativa do Poder Público de Canela, do Poder Executivo, se manifestando em arcar com os gastos, e não são poucos, porque a gente vê aqui que hoje a conta está em mais ou menos 200 mil reais, né? Então, se a gente deixar acumular isso, vai ser muito complicado. A gente já tem dificuldade de atender os gramadenses, né? A gente sabe a luta que é ali com o hospital. Então, o Poder Público de Canela tem que se manifestar. Claro que a gente, se pagarem, não tem problema, a gente vai atender, vai continuar atendendo, mas a gente não pode prejudicar o atendimento das pessoas da cidade sem que o Poder Público de Canela se manifeste de alguma maneira, né? E até o momento, falando com o secretário, não houve nenhuma intenção de Canela de ajudar com nenhum recurso financeiro o Hospital de Gramado. Por isso, por hoje é só. Boa noite a todos. Muito bem, estão inscritos para o grande expediente da próxima sessão ordinária. Primeiro orador inscrito, o vereador Marcos Lovato, Marcão, e segundo orador inscrito, o vereador Nilton Germano. Neste momento, nós passaremos à ordem do dia. Está em discussão o pedido de informação número 21/2016, de autoria do vereador João Teixeira, que solicita informações acerca de incentivos aos produtores rurais de Gramado. A palavra está à disposição dos nobres vereadores.
Nós procederemos da maneira antiga. Haja visto que no final da semana passada, quinta-feira, houve uma explosão no computador aqui ao lado e prejudicou o serviço de internet. Então, nós estamos tendo oscilações. Então, infelizmente, nós teremos que proceder à votação da maneira tradicional. Então, a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Passaremos, então, à votação do pedido de informação número 21/2016. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, os demais contrários levantem-se. Aprovada por unanimidade. Está em discussão o pedido de informação número 22/2016, igualmente de autoria do vereador João Teixeira, que solicita ao CONDER, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Gramado, cópias de suas atas de reuniões. Peço a palavra. A palavra está à disposição do nobre autor, vereador João Teixeira. Reitero os cumprimentos. Saúdo agora as lideranças também do Partido do Bem, os moradores, representantes do bairro Jardim, que estão aqui. Esses dois pedidos que eu estou fazendo, das atas do CONDER, eu já estive conversando com o Alexandre Meneguso, que atualmente é o atual presidente do Conselho, antes me parece que era o vereador Marcão, enquanto secretário, acho que era isso, né? E acho que ele era o vice, então ele assumiu. E, na verdade, a gente conversa e aquilo que eu sempre falo, a gente tem que correr atrás das informações. Então, alguns colonos, agricultores, vêm falar com a gente, no sentido que, para alguns, teria mais, para outros, nem tanto, ou para alguns, quase nada. E eu sempre manifesto que tem que procurar a secretaria e colocar para eles a situação, porque todos têm direito. Inclusive, no ano passado, nós autorizamos uma lei aqui, foi discutida, foi feita algumas emendas com horas de serviço, alguns materiais para serem distribuídos, e a importância deste conselho, CONDER, é o Conselho de Desenvolvimento Rural de Gramado. Então, eu estive conversando brevemente com o Alexandre, vou voltar a conversar com ele. Então, faço esse pedido para que venha, para a gente possa acompanhar através das atas, ver quem está sendo, e depois nós fazemos reuniões com aqueles que daqui a pouquinho estão se achando prejudicados, fazer um meio de campo entre Câmara, comunidade e a Secretaria de Agricultura, porque se está em lei, né, e eu acredito que deva ser isso, acho que todos devem ser beneficiados. Mas também tem que procurar quem dê direito, né, procurar a Secretaria, expor lá as dificuldades que tem. Outro dia o vereador Evandro esteve na linha Marcondes e caminhou juntamente com o secretário da Agricultura, o Leonardo Pereira Dias. É uma forma de solucionar. Então, a gente está aqui para, primeiramente, se inteirar das situações e depois, se tiver que fazer reuniões entre agricultor e secretário, a gente vai intermediar, porque a gente está aqui mesmo para achar soluções para as questões que chegam a nós, vereadores. Por isso, eu peço a aprovação dos colegas vereadores. Bem, a palavra permanece à disposição dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras. Está em votação pedido de informação número 22/2016. Parlamentares favoráveis permaneçam sentados, os contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade. Em discussão, pedido de informação número 23/2016, de autoria da vereadora Manu Cagliari. Solicita informações acerca da prestação de contas dos recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente do município de Gramado. A palavra está à disposição dos senhores parlamentares. Em votação, pedido de informação número 23/2016. Parlamentares favoráveis permaneçam sentados, os contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Está em discussão projeto de lei número 13/2016, de autoria do Poder Executivo, que institui o novo plano de cargos e o sistema de remuneração dos servidores da Autarquia Municipal de Turismo de Gramado, Gramado Tour, e da outras providências, com mensagem retificativa número 01/2016 e a emenda modificativa número 01/2016. A palavra está à disposição dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras. Está em votação a emenda modificativa número 01/2016, a mensagem retificativa que modifica a redação do anexo 2, especificações dos cargos do quadro de cargos em comissão e a função e as funções de confiança específico em relação às categorias funcionais de chefe de departamento de infraestrutura e segurança e gerente de projetos. Senhores parlamentares favoráveis permaneçam sentados, os contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade. Está em votação projeto de lei número 13/2016 do Poder Executivo, que institui o novo plano de cargos e o sistema de remuneração dos servidores da Autarquia Municipal de Turismo Gramado Tour e da outras providências. Senhores parlamentares favoráveis permaneçam sentados, os contrários levantem-se. Aprovada por unanimidade. Está em discussão indicação número 34/2016, de autoria do vereador Rafael Ronsoni, solicita informação do gasto total com a vinculação de publicidade relativa à obra da ERS 115 nos quilômetros 27 e 29 neste município. A palavra está à disposição. Peço a palavra. Com a palavra, o nobre vereador Evandro Mosquen fala da sua própria bancada. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, na verdade, eu de antemão quero dizer que vou votar favorável a esse pedido, mas eu preciso deixar aqui consignado na ata da presente sessão que nós não podemos invadir a competência de parlamentares estaduais com relação a esse tipo de pedido de averiguação, né? Mas em nome do princípio da publicidade, princípio esse esculpido na nossa Constituição, que defendo muito, eu vou votar favorável, mas de antemão já peço auxílio ao vereador, autor do pedido de indicação, que também tenha o empenho para, junto à administração do qual ele é líder, para me responder a um pedido semelhante de um ano atrás, que faz um ano já que fiz um pedido semelhante e não me respondeu, aqui em Gramado. Então, apenas nós temos que ter um pouquinho de cuidado com relação a esses pedidos, porque nós estamos ferindo a competência de poderes. Gramado, nós temos que nos debater aquilo que o Executivo, enfim, as prestações de contas do Poder Executivo, a fiscalização das contas, e os deputados estaduais, e aí o Partido Progressista tem competentes deputados estaduais que podem fazer pedidos semelhantes. Até acho que vai dar um peso político maior com o pedido de um deputado. Mas eu quero dizer que vou votar favorável pelo princípio da publicidade. Muito obrigado. A palavra permanece à disposição. Só para constar, nós enviaremos esse mesmo pedido para a Assembleia Legislativa, solicitando que a mesma reforce o pedido aprovado por esta Casa, assim, dando legalidade, vamos assim dizer, a esse pedido. Não foi dirigido à Assembleia. Eu sei que não, mas nós faremos um ofício à Assembleia, informando a eles e solicitando que eles também façam este pedido no âmbito estadual. Então está em votação a indicação número 34/2016. Parlamentares favoráveis permaneçam sentados, contrários levantem-se. Está aprovado por unanimidade. Em discussão a indicação número 35/2016, de autoria do vereador Rafael Ronsoni, solicita a Corsan estudo de viabilidade para a instalação de rede de água na rua Henrique Belotto, no bairro Três Pinheiros, neste município de Gramado. A palavra está à disposição dos senhores parlamentares. Está em votação a indicação número 35/2016. Parlamentares favoráveis permaneçam sentados, os contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade. Em discussão a indicação número 37/2016, de autoria do vereador Hilton Gomes, solicita a EGR para que seja instalado tachões dividindo a RS 115 em direção a Nova Petrópolis, que poderia ser 235?
235, em direção a Nova Petrópolis, em frente ao Snowland, neste município. Só para constar, RS 235. A palavra está à disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Peço a palavra, licença para falar daqui mesmo. Né? Na verdade, esse pedido aí é um pedido que a gente fez em nome de algumas pessoas que passam diariamente ali, e nós mesmos, né? E aqueles tachões, a gente seguidamente se vê tachões caídos, os cones caídos no chão, né? E causando até insegurança para as pessoas que ali transitam. Eu acredito que, pela importância do Snowland na nossa cidade, e eu sei do interesse da empresa já em duplicar aquela parte ali, infelizmente não foi feito ainda porque o governo do estado ainda, o Dyer, não liberou a empresa para que ela pudesse duplicar aquela parte, para que pudesse ter um acesso melhor ao Snowland e também para aquelas regiões ali o Vale dos Pinheiros, o Chapadão, enfim, aquelas regiões. Eu acredito que o mínimo que possa se fazer é colocar tachões definitivos ali, que vai melhorar o aspecto e também vai dar mais segurança para as pessoas que ali transitam. Então é nesse sentido que a gente faz esse pedido. Perfeito. A palavra permanece à disposição. Então passaremos à votação da indicação número 37/2016. Parlamentares favoráveis permaneçam sentados, os contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade. Em discussão, a indicação número 38/2016, de autoria do vereador Hilton Gomes, que solicita a EGR para que seja informado quais os critérios foram utilizados para as podas de árvores ao longo da RS 235, Estrada Gramado Canela, bem como outras informações. Palavra está à disposição. Nobre vereador. Peço a palavra, falo daquilo mesmo. Esse é um pedido também que eu acredito que a maioria dos vereadores teriam a condição. O vereador Rafael também me auxiliou nesse pedido, a vereadora Rose também tinha intenção, porque chamou muito a atenção a maneira como foi feita a retirada das árvores. A poda eu acho que era uma necessidade, né? Foi feito vários pedidos aqui pelos colegas vereadores, no sentido de melhorar ali a visibilidade, a segurança do trânsito. A retirada daquelas árvores que estavam ali plantadas é que chocou uma grande parte da comunidade. A gente viu pelas redes sociais que alguns aprovaram, né? Mas eu acredito que as pessoas quando aprovam, elas estão aprovando a poda e não a retirada. E diga-se de passagem, foi destruído um projeto que foi pensado, que foi trabalhado dentro da nossa comunidade por entidades que fazem parte do nosso contexto social, e que, infelizmente, a EGR simplesmente chegou ali e arrancou. Então, o nosso pedido é no sentido de que nos informe quais os critérios, e se foi consultado também o conselho, né, do Corep, que eu acredito que, eu sei que eu fiz parte do conselho, e toda a ação que era feita pela EGR no tempo que eu fazia parte, principalmente quando se dizia a respeito, dentro das cidades, né, era consultado o Corep. Eu quero que o Corep tenha tido essa participação, tenha tido essa concordância, né, e que a comunidade vai saber julgar se foi certo ou errado. Então é só para que esclareça para a comunidade realmente como aconteceu essa medida radical, né. Eu acredito que vai ser reposto outro tipo de arbustos e tal, mas aquilo que foi feito pela comunidade, custo da comunidade, e simplesmente foi radicalmente retirado sem a concordância da maioria da comunidade. Muito bem, perfeito. A palavra permanece à disposição. Peço a palavra, vereador. Nobre vereador Rafael. Também gostaria de manifestar referente a esse pedido. Esse pedido também é a mesma questão do pedido anterior que eu fiz, da publicidade, né? Sendo que essa rodovia pedagiada é de um conselho comunitário, né? E não exclusivamente do governo do estado, aonde é propriedade somente dos deputados
deputados. Eu vejo sim que é de prioridade, porque inclusive nós temos um vereador aqui dentro dessa casa, que faz parte desse conselho, que pode nos dar uma resposta sobre isso aqui, que foi a legítima vergonha para a nossa cidade de Gramado, o vereador que tanto criticou o prefeito, que fez um dos maiores cartão postal em direção à Nova Petrópolis, entrada da cidade, né? Hoje florido, maravilhoso, e isso aqui foi uma beleza natural construída pela nossa comunidade, não somente pela prefeitura, mas sim pela nossa comunidade, e um vereador que tanto criticou, que é do governo do estado, que é presidente do partido, que faz parte do conselho, agora acredito que deve ter aprovado, porque ele me criticava que eu não fazia parte, não participava das reuniões. Até gostaria de saber quantas reuniões obteve este ano esse conselho e quais foram as aprovações, porque agora a presidente também foi filiada ao partido. Eu acho que agora tem tudo para andar e andar muito bem. E, olha, lamentável, foi muito triste e chateado com a situação que foi se levado e a natureza que foi tirada daquela avenida que foi construída por nossos cidadãos gramadenses, por nossa cidade. Então, gostaria sim, presidente, que viesse esta resposta para esta casa. Muito obrigado. Bem, eu tenho a obrigação regimental de informar os nobres colegas que nós estamos discutindo a questão apenas que está no pedido de informação, então eu peço que nós possamos, né, nos ater ao assunto. Eu não quis ser indelicado com os colegas, até por uma questão de respeito, mas solicito que a gente possa, enfim, se o nobre vereador João, que foi citado nominalmente, quiser responder, logicamente eu vou permitir por uma questão de isonomia. Então, a palavra está à disposição. Peço a palavra. Com a palavra, o nobre vereador. Obrigado, presidente. Eu vou me ater a esse assunto, porque não vou me ater à indelicadeza do colega vereador Ronsoni, mas depois, se quiser continuar, a gente pode continuar depois nas expressões pessoais. Quanto ao pedido, Hilton Gomes, não passou pela reunião que nós tivemos em Igrejinha, a última que teve foi em Igrejinha do Corep. Mas eu sei que eu estava numa reunião, juntamente com o vereador Celso Fiorese, do bairro, Associação de Moradores do bairro Avenida Central, e estava lá o secretário Leonardo Pereira Dias. E ele me disse que existia um projeto de revitalização nesses canteiros, em conjunto com a Secretaria de Agricultura e a EGR. Eu não cheguei a ver esse projeto. Estou dizendo aqui palavras, né, do colega de vocês, Leonardo Pereira Dias, que haveria um projeto de revitalização. Não foi dado detalhes se seria totalmente cortado, zerado. Ouvi falar que aquelas árvores, aqueles arbustos, eles deveriam, ao longo do tempo, terem sido podados de uma forma mais contínua. E ele, eu não sei dizer muito bem essa parte técnica, teria ficado muito envelhecido, agora conforme, então estaria sendo prejudicado aquela forma que foi plantado ali, as podas, nos decorrer dos anos que se passaram. E também se falou a questão da segurança, porque não se, principalmente na rota ali perto da Fiat, da Sulpeças. Então, até dá para conversar. Eu posso conversar com o pessoal da EGR e os senhores podem conversar com o secretário Leonardo para ver essas informações que eu estou passando estão batendo. Pelo que me consta, pelo que ele falou, existe sim um projeto, né, de revitalização com plantação de hortênsias e não sei o que mais, nesses canteiros centrais que liga Gramado Canela. É a informação que eu tenho até o momento. Só nos enviar os projetos, né, que a gente analisa e tranquilo. Perfeito. A palavra permanece à disposição. Então, podemos passar a votação da indicação número 38/2016. Parlamentares favoráveis permaneçam sentados, os contrários levantem-se. Está aprovado por unanimidade. Passaremos agora à votação do autógrafo ao projeto de lei número 12/2016,
de autoria do Poder Executivo, que altera os dispositivos da Lei nº 3.141, de 7 de junho de 2013, que dispõe sobre o serviço de transporte coletivo urbano e urbano-rural do município de Gramado, além de estabelecer normas para a concessão e permissão de sua exploração. Senhores parlamentares favoráveis permaneçam sentados, os contrários levantem-se. Está aprovado por unanimidade. Nós não temos tribuna do povo. O aviso do presidente, o nobre vereador Newton Germano está promovendo uma reunião entre os transportadores no dia de transporte turístico, logicamente, né? Está pré-agendado para o dia 28, aqui nesta casa. Então, pediu que a gente pudesse, nos avisos, deixar essa informação, enfim, de buscar uma legislação para, enfim, regulamentar esse serviço que é tão importante para a cidade, mas também, de uma maneira danosa, está sendo praticado por algumas pessoas, digamos assim, desinformadas. Então, esse é o aviso, e nós estamos aguardando até uma resposta, nobre vereadora Manu, uma agenda com a secretária de Assistência Social, a Ângela, para justamente tratar de assuntos do CONDICA, conforme tivemos a reunião na semana passada. Provavelmente será esta semana, ou mais tardar no início da semana que vem. Muito bem, passaremos agora, então, às explicações pessoais. Faremos da maneira antiga, já visto que nós estamos prejudicados pela questão da tecnologia, ou melhor dizendo, pelo pequeno acidente que ocorreu. Então, a palavra está à disposição dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras. Está com a palavra o nobre vereador Newton Germano. Saudar o presidente, vereadores, vereadoras, funcionários dessa casa, a imprensa aqui presente, o Kaique, o seu Gerson, o Valmor lá do PSDB e outras lideranças políticas, comunidade aqui presente. Hoje estive visitando o Vale Três Pinheiros, até estive no colégio, e escutei alguns alunos, a professora, a diretora, e houve reclamação bastante que já foi pedido nessa casa a respeito daquela escadaria que desce ali nos Três Pinheiros. Corrimão, né? E muito escuro na parada de ônibus ali. Foi solicitado aqui colocar uma lâmpada lá em cima, bem no alto, e não clareia toda a escadaria. Então, estamos aqui fazendo mais esse pedido para o pessoal, né, responsável nessa área, colocar iluminação que clareia até a parada de ônibus, que é muito escuro para as crianças à noite, e muita gente de idade também, né? Ali também, em frente à Floricultura Marmite, falta também iluminação, também seria importante dar uma olhada, de repente até nós mesmos dar uma passada à noite lá para ver. Falta lixeira lá no fundo da rua, aquelas que passam lá na rua que vai ao encontro aos trilhos da antiga estação férrea. Então, também seria interessante a gente acompanhar isso aí também, né? E, no momento, hoje, era isso aí. Um abraço a todos. Muito bem, a palavra está à disposição. Senhoras vereadoras, senhores vereadores. Nobre vereador Hilton Gomes está com a palavra, com até 10 minutos, conforme o artigo 127, item 5º do Regimento Interno. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade presente, lideranças partidárias, comunitárias, imprensa, assessores, ocupo esse espaço para falar sobre assuntos que foram levantados aqui nessa noite. E dois assuntos que foram levantados pelo colega João Teixeira, que é o assunto do Parque Quinor, né? E o Celita, algumas informações que a gente tem, eu acho que é importante, né? Como o vereador fez agora, a questão da EGR. Então, algumas informações que a gente tem, acho que é importante que nós passarmos para a comunidade para que a comunidade saiba o que realmente está acontecendo. No caso do Parque Quinor,
dias atrás, eu fui procurado por alguns membros do movimento ambientalista, né, da preocupação deles, da preservação daquele espaço para a comunidade. E aí eu fui conversar com a nossa secretária do Planejamento, e ela nos informou que todas as iniciativas, as resoluções estavam sendo tomadas em acordo com as decisões do Ministério Público também. Então, o município, o executivo, ele tem a intenção de buscar uma solução, de preservar aquele espaço, né? E todas as soluções que possam vir, elas serão em acordo com a decisão também do Ministério Público. Então, eu acho que sempre visando o bem comum, né, comunitário. Sobre o loteamento Celita, é um assunto que é delicado, né? Nós temos uma decisão judicial, né, que já era para ter sido cumprida, inclusive já com a ação da Brigada Militar. Houve as pessoas que estão lá, né, que nós sabemos que estão no espaço público, procuraram representantes judiciais, né, para que pudessem os representar na busca de encaminhamento de soluções para eles. E esses advogados que eles contrataram procuraram a mim e ao vereador Evandro Mosquen para que a gente pudesse buscar junto ao Executivo algumas medidas, né, para que eles pudessem sair em paz, né, que pudesse ter uma saída digna, né, de como se quer que aconteça dentro de uma comunidade como Gramado. E aí nós tivemos dois encontros, na verdade. No primeiro encontro foi feito algumas tratativas, e eu acredito que o vereador Evandro também possa complementar posteriormente, propostas que foram feitas pelo Executivo e que foram levadas aos moradores e aceitas pelos moradores, né, inclusive com atas, né, e havendo um acordo de saída pacífica dessas pessoas, né, até agora, eu não me lembro bem a data, 21, se não me falha a memória. Então estava tudo acordado com atas, né, feita através dos representantes do Executivo, né, e nós, os dois vereadores, representando o Legislativo, mediando essa situação para que houvesse um entendimento e que eles pudessem sair tranquilo e tivesse o amparo do Executivo Municipal. Inclusive o Executivo oferecendo transporte, oferecendo alojamento para as crianças, para os idosos, enfim, tudo aquilo que foi solicitado pelos representantes dos moradores, o Executivo colocou à disposição. Então, no primeiro momento, estava tudo acordado, né, ia acontecer. Essa semana, então, algumas pessoas da comunidade foram buscar, foram até essa Comissão de Direitos Humanos do governo da Assembleia Legislativa. Então, foi levado toda não digo, eu acho que uma parte só do que estava acontecendo, né? Porque eu acredito que a Comissão de Direitos Humanos não tem conhecimento dessa ata que foi acordada entre os representantes dos moradores e os representantes do Executivo. E na quarta-feira, então, vai haver uma reunião, e acredito que, com o conhecimento de tudo que foi acordado, eu acredito que a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa também vai poder prestar alguns auxílios no sentido que se possa desocupar essa área, porque é uma determinação judicial. E como falou a vereadora Manu, nós sabemos, né, que nós temos uma lista na Secretaria de Assistência Social de perto de 2.000 inscritos, esperando uma moradia, né, popular. Então, aquele espaço é para oferecer para a comunidade gramadense, mas dentro de uma ordem, né, dentro de uma cronologia, né? E a gente sabe que realmente tem que ser obedecida toda uma cronologia, porque senão as coisas vão ficando em desordens, né, causando traumas muito preocupantes dentro de uma comunidade. Então, nessa quarta-feira, a gente espera, né, que se possa realmente dar continuidade nesse acordo que foi proposto, né, pelos representantes dos moradores, né, e o Executivo Municipal. Não sabemos ainda, até depois o vereador Evandro pode até, de repente, complementar, né, existe notícia até que, de repente,
os próprios representantes já estão até renunciando, né, à representatividade nesse caso, mas tudo bem. Nós esperamos que realmente aconteça como foi acordado. E nessa manhã, hoje, na parte da manhã, no auditório da Prefeitura, aconteceu um encontro, uma palestra promovida pela Secretaria de Indústria e Comércio e o SEBRAE, no sentido de capacitar os artistas profissionais liberais, músicos da nossa cidade, da nossa região. Uma iniciativa da Secretaria de Indústria e Comércio com o SEBRAE, possibilitando a formação de grupos, né, de capacitação, chamado Economia Criativa, onde esses profissionais liberais, os músicos, artistas plásticos, essas pessoas que criam dentro da nossa comunidade, criam músicas, criam, enfim, trazem à nossa comunidade a iniciativa de novos negócios. Eles terão essa oportunidade em buscar conhecimentos através da capacitação, através de módulos, mas também através de missões que serão feitas, né? E já está programado para o início dessa capacitação no dia 19, agora de julho, e vai até o final do ano. A um custo bem pequeno, né? Patrocinado pelo SEBRAE, onde esses participantes, esses microempresários, né, é uma exigência do SEBRAE que sejam microempresários, que tenham CNPJ, vão buscar experiências em outras cidades. E já está acertado uma missão para o Rio de Janeiro e também aqui em Porto Alegre. Porto Alegre vai ser gratuito, Rio de Janeiro então terá um custo, né, que também será custeado parte pelo SEBRAE. Iniciativas dessas nos dão a esperança, né, de que tudo que está acontecendo no Brasil, né, essa crise institucional que leva a uma crise financeira, ela só pode ser resolvida com iniciativas desse cunho, buscando novas alternativas, dando novas oportunidades, né, principalmente para os pequenos. Nós sabemos que os pequenos são 90% da economia do nosso país. 90%, isso já é um número, né, calculado pelos economistas, 90% da nossa economia gira em torno dos pequenos empreendedores. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Muito bem. A palavra permanece à disposição. Com a palavra o nobre vereador Marcão Lovato. Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente dessa casa, Giovanni, colegas vereadores, vereadoras, a imprensa que se faz presente nessa noite, Poder Executivo, lideranças partidárias, toda a comunidade aqui presente nessa noite fria, funcionários da casa. Falar um pouquinho, é um assunto muito delicado, já falado pela nossa colega Manu, Wilton, acredito que todos vão falar aqui. Loteamento Celita nos preocupa a todos, eu acho que gramadenses, e quando a gente deita na cama de noite não tem como se lembrar das crianças que estão lá, de todas aquelas pessoas que estão lá, mas também, como disse a nobre vereadora Manu e todos aqui, a gente estar aqui para fiscalizar e para cumprir a lei, né, Manu? A gente pede o entendimento de todos, mas tenho certeza, como o Wilton falou aqui, estão sendo feitas tratativas, e eu acho que com certeza o vereador Wilton e o Evandro vai ter sim uma solução para todas aquelas pessoas, mas não podemos esquecer que tem que ser dentro da legalidade. Assim entende esse vereador. Sobre a retirada das plantas ali, Wilton, quando foi feito aquele canteiro, muito orgulho, eu ajudei a fazer, eu era operador de reta escavadeira. E me lembro que um ano frio como esse, e na época não tinha reta escavadeira gabinada não, era no peito. Um frio que era de congelar. Me lembro, tenho muito orgulho disso. Tanto é que fiz um pedido semana passada também à RGE sobre a poda das hortênsias. Se vocês forem reparar, os brotinhos que estavam lá antes do frio estão queimados agora, porque foram feitos de uma maneira errada, na hora errada. Então, por isso que eu fiz esse pedido. Entendo
ali também, a forma que foi retirada está aí, por isso que é muito interessante e salutar, tanto como o Wilton falou, nas redes sociais, e aqui eu fico feliz porque faz parte de uma Câmara de Vereadores sempre bem atuantes, e por isso que Gramado é o que é hoje, porque se preocupa com todos os atos feitos por órgãos que fazem esse trabalho. Vamos fiscalizar, sim, para que seja feito um acesso Gramado Canela, como foi feito Gramado Nova Petrópolis, um cartão postal. E eu acho que é por isso que esse debate, eu acho muito salutar esse debate de todos e trocar ideias. Essa casa é para isso. E também agradecer o pedido do nobre colega vereador João. Eu acho interessante, como foi falado aqui outro dia por causa da merenda, eu acho que sim, que tem que ser trocado ideia, sim. Eu, quando secretário, procurei fazer para todos, independente de cor partidária. Quem me conhece é só caminhar aí pelo interior, não vai ter dúvida disso. Pode sim, vereador, que tenha ficado um ou outro para trás, mas, como o senhor falou, tem que ir atrás, buscar, e pode ter certeza, terá o apoio desse vereador aqui sim, para cobrar junto ao secretário que hoje está à frente da pasta. Por enquanto era isso. Boa noite. A palavra permanece à disposição dos senhores vereadores. Nobre vereador Evandro Mosquen está com a palavra. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, reitero os cumprimentos. Cumprimentar a nossa imprensa aqui presente, na figura do Kaique Marques, Rádio Sorriso, Gerson Sorgatz, Jornal Integração, o Paulo Pereira, o seu blog. Cumprimentar as lideranças políticas aqui, representadas pelo Caio César e o Gerson Pena, do PMDB, o Pablo e o Elias, do PEN, e o Jacó, do PDT. As lideranças comunitárias do bairro Jardim, que vejo aqui presente, as lideranças da ONG Consciência Animal, Roberto e a Luciana, e toda a nossa comunidade que se faz presente. Inicialmente, quero falar rapidamente do loteamento Celita, muito bem narrado aqui pelo vereador Lilton. Quando o doutor Ícaro, um excelente advogado, que foi procurado pelos familiares que estão lá instalados no Celita, me procurou, eu logo conversei com o Wilton, que é a liderança do governo, para que a gente pudesse mediar um acordo, né? Haja vista que o juiz, doutor Ciro Pupo, ele proferiu um despacho, inicialmente para a retirada que ocorria na quinta-feira retrasada, né? E o doutor Ícaro, num pedido de reconsideração, conseguiu estender o prazo por mais 20 dias, mostrando, né, a necessidade de um plano de evacuação. Afinal de contas, ninguém gosta de que as coisas ocorram à base da força. Então, com relação a isso, eu e o vereador Hilton, nós tentamos fazer aí o meio-campo, que é o nosso papel legislativo, né, essa mediação. Muitas vezes o legislativo tem esse papel, e nós, no primeiro momento, havíamos conseguido, né, o doutor Ícaro, na segunda reunião eu não participei, mas o Wilton foi e me comentou que já tinham feito a ata, né, e aí, de uma maneira não combinada e não acordada com o advogado, eles foram direto na Assembleia Legislativa, lá na Comissão de Direitos Humanos, e relataram o caso. E aí, agora são 70 famílias, né? A Comissão de Direitos Humanos vai vir para cá e vai se pronunciar, enfim, vai... Eu e o vereador, nós não estávamos divulgando justamente para tentar fazer essa articulação de uma maneira correta, de uma maneira sem estardalhaço, mas a gente percebe que não são todos, né, que pensam assim. Então, infelizmente, nós acho que o acordo não vai ser cumprido, né? Vai ter que ser feito
de uma nova maneira, e aí a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, agora, nessa semana, quando vir, eu espero que converse com todos, inclusive com o juiz de direito que proferiu o despacho, porque existe uma decisão judicial. Também entendo a necessidade das famílias de se procurar um abrigo para elas de forma temporária. Nós temos que olhar o aspecto social, independentemente dessa questão que envolve a invasão, mas tem um aspecto social, tem que ser visto. Da mesma forma também, aqui eu concordo com a vereadora Manu, nós não podemos aí também permitir que invadam todos os espaços públicos, porque o espaço que invadem não tem a infraestrutura adequada, né? Então, conforme aqui foi falado, é muito importante e o município precisa fazer uma discussão profunda sobre políticas públicas habitacionais. Não vai resolver para as 2.000 famílias que são inscritas, conforme o vereador Hilton falou, mas nós precisamos amenizar este problema dentro de acordo, e eu sempre digo, para resolver isso tem que ter a participação do município, do Estado e da União. Sem a participação desses 3 entes, dificilmente nós vamos resolver essa questão das políticas habitacionais aqui no município. E rapidamente falar, aqui quero enaltecer o Jacó Chamilef, e até compartilhar contigo a mesma opinião. A Feira do Livro colocou uns livros, né, na Borda de Medeiros, com os dizeres, né, umas histórias sendo contadas, muito bonitas. Quero parabenizar a Secretaria, mas precisa ficar em locais mais visíveis à nossa comunidade, mais visíveis aos turistas, e não no meio-fio. Assim dificulta, né, a visualização dos dizeres ali que foram muito bonitos. Quero parabenizar mais uma vez, mas teria que ser colocado no canto da calçada, na praça, enfim, e não no meio-fio, né, porque dificulta ali a visão. Fica aí uma dica aí para de repente aí no transcurso do tempo aí poder alterar. Mas o meu último assunto aqui, eu quero nossa lei orgânica, a nossa Constituição do município. Lá no artigo 33, ela diz o seguinte: os vereadores, no exercício da sua competência, têm livre acesso aos órgãos de administração direta e indireta do município, mesmo sem prévio aviso. Lá no nosso regimento interno, esse, presidente, está na hora de nós reformarmos. Também diz os atos do vereador, lá no artigo 29, que também, no parágrafo único, diz o seguinte: os vereadores, no exercício da sua competência, têm livre acesso aos órgãos de administração direta e indireta do município, sem prévio aviso. Por que leio esses 2 artigos, um da nossa Constituição Municipal e outro do nosso regimento interno? Eu leio porque hoje, acompanhado do Roberto, qual agradeço, do Jacó também, que me acompanhou na diligência, dos vereadores Vilmar, de Canela e do vereador Roberto, eu fui verificar a questão dos 44 cães, era para ser 40, agora hoje nós descobrimos que tem 44 cães, que estão lá no canil da linha São Paulo. Da mesma forma que eu vim aqui e disse que o local onde estava sendo abrigado os cães, na linha 28, era um local bom, né? Falei aqui nessa tribuna, enalteci isso aí. Eu queria ver, daqui a pouco eu daria um parecer semelhante, né, ao localizado na linha 28. No entanto, eu fui proibido. Eu, vereador, fui proibido de fiscalizar um local que presta serviço público para o município de Gramado. E os vereadores de Canela foram proibidos de um local que tem uma autorização da vigilância lá sanitária do município de Canela, e aí eles queriam fazer essa fiscalização. Duplamente, o Poder Legislativo de Gramado e o Poder Legislativo de Canela foram interrompidos pelo senhor Fábio, que é o proprietário desse local. Nós não quisemos entrar à força, até para não causar nenhum tumulto, mas o impedimento a este vereador deveria ser um ato de desagravo do Poder Legislativo dessa cidade. Hoje amanhã os vereadores de Canela estarão fazendo o mesmo pedido. Isso é um ato de desagravo porque eu fui impedido de exercer o mandato que o povo de Gramado me concedeu. Então, senhor presidente, eu até convido todos os vereadores para que amanhã de manhã, nós todos, nos dirigimos lá, a linha São Paulo, são 36 quilômetros
da Câmara até a entrada da linha São Paulo, para que a gente possa, juntos, fiscalizar. Eu não gosto dessas fiscalizações que a Câmara faz, com todo o respeito. Eu vou nelas, por causa da ISO, que dá o aviso quando vai fiscalizar. A fiscalização não tem que avisar, tu tem que ir lá e verificar se o serviço está contento. E aí eu fico indagando, puxa, mas se não deixaram entrar, alguma coisa deve ter. Ou a gente fica se perguntando, será que tem alguma irregularidade? Será que nossos cachorros estão lá? Será que não estão sendo cuidados como deveriam? Eu acho que ficou muito chato por esse senhor. Isso, inclusive, é pena de rescisão do contrato que foi feito. E acho que, por isso que hoje fiz mais um pedido de providência, reiterando um projeto que indiquei, que é a criação do Conselho do Fundo dos Animais, justamente para nós debatermos, para a comunidade de Gramado debater esse tema. Porque eu tenho certeza, se tivéssemos um Conselho Municipal para cuidar dessa questão dos animais abandonados, nós não teríamos canil em canela, nós teríamos resolvido isso de uma outra forma. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu peço, por favor. Vereador, só para colaborar e deixar bem claro para a comunidade que nós fazemos essas fiscalizações conjuntas com a Câmara de Vereadores, mas eu, particularmente, vou falar no meu nome, faço fiscalizações sem avisar nos órgãos municipais. Aqui eu sou, e outros vereadores também acredito que façam. Claro, então, só para deixar bem claro, porque parece que as nossas fiscalizações se limitam a essas para cumprir a ISO e não é o que acontece na prática. Deixa eu fazer uma retificação, se porventura foi isso que deixou entendido. Não é, os demais vereadores fazem as suas, enfim, eu estou me referindo à maneira que procedo. Então, e todas as vezes que eu fui, nenhuma vez eu fui impedido pelos órgãos. Só caso esse senhor que me impediu, falei com ele no telefone até, me proibiu, disse que ia chamar a polícia, eu disse, então chama a polícia, que a polícia está do meu lado, eu estou do lado da lei, né? Não estou fazendo nada de errado, né? Mas nós entendemos ali, para fins de não causar nenhum problema, até as pessoas que lá nos receberam com educação, até então para não causar nenhum problema, a gente evitou aí, mas é uma situação muito desagradável. Isso mostra que é preciso, que nós não podemos deixar as coisas, o dinheiro público ser empregado de qualquer forma, né? Então o dinheiro público de Gramado está sendo empregado lá na linha São Paulo, o vereador não tem acesso, a gente não sabe o que fazem lá, se fazem linguiça com os cachorros, se cuidam bem dos cachorros, a gente não sabe. E outra, a dificuldade da adoção, imagina, a pessoa que quer adotar um cachorro, ela quer ver o cachorro, quer pegar o cachorro, tem que andar 37 quilômetros para ir lá adotar um cachorro. Então, essa é a política pública que o município de Gramado está fazendo com relação aos animais abandonados. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, a palavra segue à disposição. Não mais? Eu solicito à nossa vice-presidente a palavra. Com a palavra, o vereador Giovanni Colório. Gostaria de reiterar os cumprimentos. Eu me utilizo dessa tribuna, primeiro para falar de um assunto delicado, que é a questão do Hospital São Miguel. Todos nós sabemos que o hospital é um hospital construído com a força e a pujança do povo de Gramado. Sabemos também da importância do atendimento universal que o SUS preconiza, mas, ao mesmo tempo, entendemos que não é de uma forma correta que o município de Gramado tenha que arcar com os recursos da saúde pública de outros municípios. Hoje mesmo foi feita uma reunião com a 13ª Coordenadoria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, com sede em Caxias do Sul, onde foram reunidos outros municípios, como Picada Café, Nova Petrópolis, e buscando, enfim, o entendimento, buscando o acordo, vamos assim dizer. E esses municípios, Picada Café, Nova Petrópolis, que trazem os seus pacientes também para o atendimento em Gramado, não se recusaram a colaborar financeiramente com o hospital. Não se recusaram. Contudo, o município de Canela assim o fez. Então, tem alguns pequenos detalhes, e olha, por favor, não é bairrismo, eu entendo a questão humana do atendimento, que a gente tem que também colocar essa questão, né, a questão humana
Afinal de contas, são vidas que estão sendo tratadas, estão sendo cuidadas, mas entendemos também que não existe vida melhor do que a outra, vamos assim dizer, a minha vida não vale mais do que a vida do próximo. Contudo, nós representamos uma comunidade, que é a comunidade de Gramado, e nós precisamos zelar pela comunidade de Gramado e pelo atendimento da nossa população. Afinal de contas, somos os representantes. Então, é bastante delicado, já tem a questão do atraso próprio do governo do Estado, que já se vão R$500 milhão de atraso, mais essa questão das dificuldades financeiras vividas pelos hospitais do Rio Grande do Sul, do Brasil, enfim, não é uma particularidade da nossa região de Gramado Canela, mas é, lamentavelmente, uma questão quase que da nação como um todo. São poucos os hospitais no Brasil que vivem, vamos assim dizer, dias de glória, né? Então, infelizmente, nós não estamos nesse patamar. Mas, de qualquer maneira, a Secretaria da Saúde permanece buscando o aperfeiçoamento, o atendimento, a qualificação, enfim, o atendimento melhor, um protocolo de atendimento mais humanizado, enfim, tudo aquilo que vem ao encontro dos anseios da nossa comunidade. E nós, felizmente, já estamos sentindo e visualizando a melhoria constante do atendimento do nosso Hospital Arcanjo São Miguel. Eu quero falar um pouquinho do loteamento Celita. Todos nós aqui trouxe esse assunto na sessão passada, dessa questão delicada, mas vamos ser francos, o que houve foi uma questão política partidária, nessa questão especialmente de levar alguns moradores para a Comissão dos Direitos Humanos. A esquerda, e vamos ser francos e brancos, né, utilizou mais uma vez aquela população mais humilde de massa de manobra. Essa é uma grande verdade que está acontecendo. A partir do momento que há uma invasão diária, não é uma invasão diária da prefeitura, mas é uma invasão diária de todos nós, de todos os gramadenses. E existem pessoas de Gramado, existem pessoas de Pernambuco, da Paraíba, enfim, que estão lá, mas de qualquer maneira ninguém está acima da lei. Todos nós estamos igualitários, somos igualitários perante a lei, independente se é um morador de Gramado há 50 anos ou se é um cidadão que veio ontem de Pernambuco. Então nós devemos, enfim, buscar essa questão de entendimento. De entendimento. É uma situação delicada em virtude de crianças, de idosos, mas entendo que o magistrado aqui de Gramado agiu com sapiência na questão de prorrogar o prazo para que tudo possa ser, vamos assim dizer, resolvido de uma maneira menos chocante, né? Onde alguns já até saíram. Eu falei também com o doutor Ícaro e com o outro advogado que me foge o nome agora, doutor João, e eles disseram, olha, se houver qualquer atitude por parte dos representados que não é o acordado conosco, nós não iremos mais os representar, já falamos para eles, explicamos que eles estão errados, que eles não estão cumprindo com o que deve ser feito, enfim, é uma dificuldade muito grande a questão da habitação. Nós sabemos disso, né? Aquela área mesma foi lá no loteamento Celita desapropriada justamente para que lá possa ser feito um condomínio popular, e foi invadido agora. Então é uma questão muito complicada que a gente vive em Gramado, especialmente pelo valor altíssimo dos terrenos, né? A própria especulação imobiliária, enfim, a questão da lucratividade. Então tem uma série de impedimentos que dificultam, vamos assim dizer, a instalação aqui de condomínios populares para as pessoas de menor renda. Mas, de qualquer maneira, eu falei com o pessoal da Secretaria de Habitação e Assistências Sociais e chegou a 2.000 o número, mas hoje não é mais. Hoje são cerca de 700 pessoas, famílias que estão inscritas, porque muitas delas já se alocaram ou melhoraram de vida e conseguiram comprar o seu lugar, ou estão num lugar melhor, ou foram embora de Gramado, enfim. Então não é mais 2.000, já diminuiu, e agora quando vai ser feito um novo recadastramento, enfim, para ter justamente o número real, e desse número real fazer um plano de ação correto para tentar sanar essa dificuldade. Então essa foi a informação que me chegou lá da nossa Secretaria Giovani, só me concede uma parte. Seria interessante a gente perguntar quais os critérios desse novo recadastramento, porque será que aquelas pessoas que se cadastraram lá atrás não vão ficar prejudicadas nesse novo cadastramento? Tem pessoas que né, se inscreveram lá atrás e agora vai ser feito novamente um cadastro. Poxa, e aquelas pessoas que esperaram um tempão, como que elas ficam?
Né? É verdade. Isso é um critério que eu acho que tem que ser levado em consideração ao se refazer o cadastro de pessoas para o loteamento Carasal. Sem dúvida, especialmente o loteamento Carasal, que vai ter critérios também vinculados à Caixa Econômica Federal. Não vai ser uma escolha aleatória, este que é mais bonito vai receber e este que não é. Né? Então vai ter um processo extremamente rigoroso por parte da Caixa Econômica Federal, da parte habitacional do banco, enfim, que é essa parceria aí de investimento. Né? Também... Aí, enfim, mas eu quero terminar o assunto do loteamento Celita dizendo o seguinte: eu gostaria muito que essas lideranças políticas que levaram essas pessoas até a Assembleia, ou que fizeram esse movimento, também pudessem trazer uma solução. Por exemplo, uma emenda parlamentar de um deputado seu para ajudar nessa questão habitacional e não utilizar apenas de política partidária neste ano, que é um ano delicado, que é um ano eleitoral. Então, a gente tem que também colocar, me perdoe se eu estou sendo até meio grosso da maneira chula de estar falando, mas deve ser dessa maneira, né? Buscar também o outro lado da moeda. A Feira do Livro, eu estive na abertura e... que bom que a única coisa ruim é o local errado da decoração, né? Mas, de qualquer maneira, o entendimento é que a gente tem que buscar cultura para a nossa população e o livro nos abre a mente para um novo tempo, enfim, ajuda a nossa memória. É uma terapia fabulosa, né, a questão dos livros. Então, eu deixei em nome da Câmara de Vereadores um abraço para o patrono, Luiz Coronel, que é uma das pessoas mais preparadas, um brilhante escritor, poeta, enfim, crítico aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul. Cumprimentos à nossa Secretaria da Cultura pelo trabalho que está sendo realizado na Feira do Livro. E, por fim, dizer mais uma vez que, recentemente, nosso prefeito Nestor esteve em Brasília, junto com o secretário da Saúde, Jefferson, né, à época, e lá foi confirmado, hoje mesmo chegou um ofício a esta casa, direcionada à minha pessoa, confirmando, por parte do deputado Afonso Rão, o repasse de R$408 mil lá para o posto de saúde do bairro Floresta. Então, tem 408 para obras e o restante para compra de equipamentos, né, para o posto de saúde. Então, nós devemos também enaltecer essa questão da saúde pública, né? Não é só o problema do hospital, nós também temos outras questões boas que estão acontecendo aqui no município de Gramado. Então, e a questão dos animais, finalizando a minha fala, realmente, se isso aconteceu, vereador Evandro, é uma questão muito delicada, né? Os vereadores têm sim, está na lei, que a gente pode fazer as fiscalizações, e todos aqui fazem fiscalizações, não apenas aquelas indicadas pela ISO, mas nós visitamos também, todos visitam as várias áreas da administração pública, né? Então, eu acho que houve um mal-entendido, esse senhor Fábio deve ter agido no impulso ou talvez de uma maneira errônea, mas vamos buscar o entendimento, vamos buscar sanar esse problema que está nos afligindo momentaneamente aqui. Vamos buscar, junto com o secretário da Saúde, um meio termo aí para que a gente possa, enfim, solucionar esse problema e fazer, sim, a fiscalização lá na linha São Paulo. Então, era isso. Muito obrigado. Retorno aos trabalhos, o vereador Giovanni Coloni. Muito bem. A palavra segue à disposição dos nobres vereadores e das nobres vereadoras. Não mais? Então... está encerrada esta sessão. Muito obrigado a todos. Uma boa semana. Tenhamos todos bons frutos nessa semana fria.